ser mãe. Então a gente vai ler a carta aos Timóteos. Muita gente enganada. Eu louvo a Deus porque a maturidade vai chegando para a gente, parece que é num tempo muito avançado na nossa vida, né? Fico pensando, a gente não poderia ser maduro aos 18 anos? Você completa 18 anos e recebe a maturidade. E a coisa mais idiota que eu vivi foi pensar que fazer 18 anos já me desse já todo o know-how de quem agora sabe o que quer para a vida. Maior mentira isso. Maior loucura isso aos jovens que não têm orientação vocacional e são obrigados a escolher profissão porque viu na novela da Globo, porque a amiguinha do terceiro ano do segundo grau, e agora do ensino médio, já nem sei mais como é que é, influenciou, e toda uma família que poderia estar direcionando perde a oportunidade de ajudar, de auxiliar. E se eu disser para vocês que toda a concepção judaica cristã, ela desconstrói um pouco o que a nossa pedagogia, a nossa psicologia educacional ensina. A Bíblia diz para a gente ensinar a criança no caminho. Deuteronômio, capítulo 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7, fala da importância de ensinar a lei aos filhos, na casa, na rua, em qualquer lugar. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a gente pode ter tido 5 filhos, se a gente oferecer uma boa educação, não significa que os 5 vão acolher aquilo que é ensinado, mas pelo menos a maioria. Pelo menos a maioria. Eu vejo, meus irmãos, eu conheço, eu me relaciono com famílias que a maioria é desorientado no sentido de não ser orientado. E eu falo, meu Deus, como essa coisa está disfuncional. E você sabe qual é o problema disso? A igreja está cheia, e aí eu preciso dizer isso para você. A igreja está cheia de gente problemática, que vem de genograma familiar, de constelação familiar problemática, e não querem ser tratados aqui. Porque você pode fugir de tudo na sociedade, mas aqui da escola bíblica dominical você não vai fugir. Do culto de ensinamento você não vai fugir, não adianta. Só se você quiser peitar o reino dos céus, só se você não quiser viver o reino de Deus. O reino de Deus é paz, não é comida nem bebida, mas é alegria e paz.
E tem gente vivendo em guerra, irmãos, e reverberando as guerras. Famílias inteiras sendo construídas assim, sendo orientadas por pai, por mãe. Cabia ou cabe às mães ainda essa coisa de gestar, de gerenciar a vida dos filhos. Mas o que ultimamente eu tenho visto, mulheres mal resolvidas na sua infância, e eu preciso te dizer isso, e eu estou no lugar de fala, e eu posso te dizer isso, e eu não quero desmerecer ninguém. Mães congeladas, condensadas, vivendo o drama da bisavó, da avó, da mãe nos seus filhos. A gente precisa desatar esse nó, e só com a palavra a gente consegue desatar alguns nós. Irmã Janete, eu preciso citar isso de novo. Lá naquele culto lá, ela disse: eu hoje resolvi mais um problema da minha vida. E a irmã contou um outro testemunho, e são as mulheres que são emocionais, que precisam os conselhos da mãe do rei Lemuel, lembra? Provérbio 31. A gente precisa se antenar isso, mulheres, nisso. A vida não é TPM o tempo todo, pode esquecer. A vida é vida de equilíbrio. A vida é vida de parar aqui e dizer: qual é a importância que eu tenho na vida dos meus filhos? Filhos sempre são lançados para o mundo. Como é que vocês lançaram os filhos de vocês para a escola, para o casamento, para a igreja? Enfim, são as mulheres que lançam para fora. A gente aprendeu aqui, e eu posso falar isso porque eu tenho uma pós-terapia de família, e eu posso falar isso porque eu fui criado num lar de 12 filhos. Eu tive uma mãe que fazia culto doméstico com a gente. Ela não trabalhava, a dinâmica era outra. Eu tive uma mãe que você chegava lá qualquer hora, falava: mamãe, vamos orar, vamos orar. Todos os problemas que a minha família passou, eu poderia citar um monte, foi debaixo de oração na igreja, comunicando as necessidades para os santos. Poderia contar um monte de testemunhos aqui, porque a gente não é dono da vida dos nossos filhos, mas a gente precisa sempre dar o melhor para eles. Porque filho, eu queria dizer isso para os irmãos, não pedem para nascer. E eu gosto dessa frase: filhos não pedem para nascer. E se você teve a graça de Deus de colocar alguém no mundo, eu quero te dizer, você é responsável por essa vida, porque você tem o dom da vida, porque você tem o dom de Deus de gerar, de gestar. Porque Ana chorou muitas vezes. Raquel, numa oração, ela disse: dá-me filho, senão morro. Tamanho era a importância, processo de repetição. Sara era estéril, Rebeca era estéril. Isso já estava se repetindo naquela família. Já tinha um padrão de repetição. Você acha que hoje não?
tem padrão de repetição. Teve padrão de repetição na família de Abraão, na família de Isaac e na família de Jacó. E talvez, em nome de Jesus, nós pedimos a Deus para quebrar espírito de repetição na tua família, mãe. Você pode ser melhor. A gente não pode ficar infectando só porque a gente foi infectado. O Senhor Deus é cura, e a gente tem que pagar o preço da dor e ser curado. A Bíblia diz que a ira do Senhor só dura um pouquinho. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero te dizer no nome de Jesus, a palavra está aqui escrita, ó. Bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, benditos somos todos nós que nascemos de uma gestação. Você entende? Dani é bênção de Deus, irmã Eliane, na sua vida o tempo todo. Eu sou bênção de Deus na vida da irmã Elei, que já dorme no Senhor o tempo todo. Esse menino lindo chamado Gabriel Santos é bênção de Deus na tua vida. Os teus filhos, irmã Lúcia Áurea, são bênção de Deus na sua vida. E não tem essa não, irmãos. São bênçãos de Deus, e a gente precisa ver as bênçãos de Deus e tratar as bênçãos de Deus como bênçãos. Aonde a gente pode ver isso na Bíblia? O texto é a segunda carta a Timóteos, no capítulo 1, no versículo 5. Depois a gente vai para o capítulo 3, e eu vou ser rápido aqui, mas é isso que eu quero dizer para vocês. A Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, todos nós sabemos: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e só assim coma desse pão, e só assim coma desse cálice. Eu vejo pessoas todos os meses fazendo essa leitura e não entendendo o que é examinar a si mesmo. Mães, é para você essa palavra. O título da mensagem é essa: é a mãe que conhece Deus. A mãe que conhece Deus é tratada como filhos. Sempre você é filha de Deus, e em Jesus os nossos filhos se tornam irmãos da gente, porque a gente tem um compromisso para o Pai, o Abba Pai. Eu estou tranquilo em dizer isso para os irmãos. É a responsabilidade da mãe, sim, a conectividade entre os filhos. Minha mãe nunca deixou a gente dormir brigado. Vocês acreditam nisso? E eu digo para vocês uma coisa: eu tive dificuldade com as minhas irmãs quando eu me casei. Vocês acreditam nisso? Coisa do inferno. Isso é matemático. Em nome de Jesus, gente. Ainda bem que o vento sopra na palmeira. Aqui, ó. Volta para o mesmo lugar. Você entende, no nome de Jesus? Não é que você nunca teve vontade de voltar, não. Você sempre tem vontade de voltar, mas a tempestade não deixa você voltar. Isso é tempestade da vida. Você pode enganar 10 anos, 15 anos, 20 anos,
Beleza, tem gente que morre até assim, mas você é o que você é. Não tem jeito, mãe. Se você fizer uma análise da sua vida, na sua infância, com a tua mãe, se a tua mãe fizer uma análise da vida dela, com a mãe dela, a gente pode acertar muita coisa aí. Mas é isso que a Bíblia está dizendo o tempo todo. 3 gerações aqui nesse texto: Evode, Eunice, Timóteo. Vamos ver como as 3 gerações, 2 mulheres e um menino, se comportou. Então diz assim: o primeiro texto, verso 5 do capítulo 1. O 4 diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida. Captou aqui o texto? A fé não fingida, que em ti há, a qual habitou. A questão da casa aqui. Habitou. Primeiro entrou na tua casa e pegou alguém. Aqui, em tua avó Lloyd. Eu falei void, evoide. A sua avó Lloyd. Por que eu falei? Aquela técnica, a técnica mnemônica de decorar quem é Lloyd, é void. Eu tenho uma técnica para decorar quem é avó, é void. Por isso que eu errei. E quem é Eunice? É o void, é vó, Lloyd, é a avó. Lloyd e a tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Olha que interessante. Primeiro, uma fé não fingida, porque a gente pode fingir que é e não é. Só que o que eu estou dizendo para vocês é que um dia tudo volta. Meus irmãos, não há nada que... pastor, eu estou tentando. Beleza, vai tentando. Mas se não confessar, não vai. Se não se assumir... mãe, se você não se assumir perversa, a fé em ti vai ser fingida. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? É isso que o texto está dizendo isso. Aqui, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. A fé de Lloyd era a mesma fé de Eunice, porque Lloyd ensina Eunice e Eunice ensina Timóteo. Paulo conhece Timóteo e fala: você foi bem ensinado. Vamos para o capítulo 3. Vamos pegar aqui o 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Isso aqui é a igreja.
Modo de viver, isso aqui é a igreja, isso aqui é Paulo. Intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, isso aqui é a igreja. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Paulo missionário, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas a gente vai ter que viver em amor, em paciência e esperança. É isso que Paulo está dizendo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, ele se refere a quem mesmo? Vovó e mamãe, sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Espírito, nessa noite é rápido o que nós temos aqui para oferecer às mães. E eu falo como filho, que aprendi as sagradas escrituras dentro da minha casa, debaixo de oração, debaixo de propósito de fé. Eu louvo a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. A mãe que conhece a Deus, ela tem algumas características. Ela não desiste de ensinar o seu filho. Ela é um ensinamento real para a sua família. É isso que Paulo está dizendo no primeiro texto que nós lemos, na segunda carta a Timóteos, verso 1, capítulo 1, verso 15. A fé que existia na sua avó e na sua mãe Eunice é uma fé não fingida, é uma fé que habita o lar, é uma fé que está impregnado na fala, no trato, no cuidado, no estar junto. Meus irmãos, há poder no sangue de Jesus. Mães são aquelas que têm a palavra de ensino para oferecer. É a mãe que ensina aos filhos o que é ter fé, o que é ter perseverança, o que é dizer: todas as minhas mágoas eu levo para Jesus. Essas mulheres judias colocaram no coração de Timóteo a esperança messiânica. Você sabe o que é isso? Eunice, ela entende, ela compreende que o ser vem antes do ensinar.
Eunice aprende com a sua mãe. E agora ela passa para o filho. Primeiro ela se torna, ela é forjada, ela é transformada. Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo para nós. Duas categorias de avós, de mães, de filhos, que o mundo está cheio. Olha que Paulo diz: nós precisamos viver fé. Está no versículo 10. Intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Verso 13. Mas o oposto é isso: são homens maus, enganadores, irão de mal para pior. Essas duas categorias ensinam. Tem mãe da categoria de Lloyd e Eunice, e tem mãe nessa categoria que vai de mal a pior. Tem mães, as que conhecem as sagradas doutrinas, ensina fé, amor, a esperança. Você pode dizer: pastor, eu vivi numa favela, a minha mãe me jogou na lama, mas eu quebrei isso em nome de Jesus em fé. Minha mãe dizia que eu não prestaria. Minha mãe dizia: não, essa não é a categoria daqueles que são ensinados em sã doutrina, amor, perseverança, boa intenção. Em nome de Jesus, nessa noite, a mãe que conhece Deus, conhece o que é ser antes de ensinar. Eu te falei de Deuteronômio capítulo 6. A boa educação começa dentro de casa. Começa dentro de casa. E nem adianta. Filhos que não honram pai e mãe vão ter problema na vida. Nós estamos vivendo numa sociedade onde pais, onde mães que deviam ensinar os seus filhos a amar, estão ensinando a odiar, porque aprenderam o ódio. Há poder no sangue de Jesus. Nós precisamos estar dispostos como filhos, porque aprendemos isso na palavra, a dar a vida pelo nosso próximo. Quer o seu apartamento? Entrega tudo. O Deus da vida tem mais para te dar. Vocês entendem isso? Quer a sua camisa do corpo? Dá a roupa toda. Você não pode ensinar os seus filhos a querer aquilo que eles não têm direito, porque você foi humilhada, roubaram de você, roubaram a tua infância. Joga isso na cruz, joga isso em Jesus. A sã doutrina da palavra muda essa concepção. Se você crê, essa crise existencial tem um lugar na cruz, e Jesus liberta isso, libera isso, quebra essa maldição que acompanhou a tua bisavó, que acompanhou a tua avó e agora está em cima de você.
O que são as mães para nós, meus irmãos? As mães são como espelhos. Espelho tem luz própria. Espelho revela a imagem que somos. O espelho diz daquilo que a gente é. Não espere seus filhos crescerem para ensinarem os seus filhos o temor do Senhor. Nem adianta. Ou você ensina a palavra de Deus, como Lloyd e como Eunice ensinaram a Timóteo, e vai ter alguém dando exemplo de fé, testemunhando a palavra de Jesus na casa de Deus, reverberando o amor de Deus, a esperança, a fé não fingida. Ou então você vai criar um filho adulto todo defeituoso, igual a você. Meus irmãos, se eu não tivesse feito a faculdade de psicologia, eu não teria coragem de ministrar uma palavra dessa. Não, porque eu não tinha leitura, eu tenho a leitura da teologia. Mas um monte de gente já estudou essas relações antes de mim. Isso é científico. E o diabo que estava lá e que foi descoberto pela ciência, agora, quando a gente senta para aprender e a gente começa, epa, cadê o profeta de Deus? Epa, cadê aquele que Deus trouxe para ajudar a atravessar? Ei, nessa noite eu estou aqui para te dizer que nós podemos ser curados existencialmente, em nome de Jesus. Mamães, Eunice, você sabe, ensinou esse menino no ventre. Mães que amam não quebram a aliança de Deus. Acreditem nisso, porque Deus é amor. E vai se espelhar nesse amor para ensinar amor aos seus filhos. Mães que amam são filhos do casamento que têm. Não fica usando Deus. Você acha que Deus é algum idiota? Está enganado a respeito daquilo que você pediu em oração para você? É mais fácil você dizer, eu não soube lidar, do que ficar culpando o outro. Ei, mamãe! A irmã Eliane disse aqui, e eu agradeço a Deus pela sua vida, pensando que só porque você é mãe, você não erra. Você é mãe e é ser humano como qualquer outro, e precisa investigar aonde você está errando, porque senão a gente vai viver uma fingidez o tempo todo. E aí é aquele rei que morre sem deixar saudade. No hospital a gente sabe quem é amado e quem não é amado. No hospital eu vejo um monte de filhos e filhas com remorso, que está tão assim entalado e fala, eu vim aqui porque por ela eu não viria não, mas eu venho aqui porque ela não tem ninguém mesmo, então eu venho. Enfermeiro, vem cá. Aí começa a me contar, né? Aí eu falo, não, ó, quer saber se você é amado mesmo? Como é que eram as visitas lá no teu? Não, tô de brincadeira. Tô de brincadeira.
Tome cuidado, mãe, com a fé que você tem ensinado seus filhos. Eunice ensinou a Timóteo o caminho da salvação. Só quem tem certeza de salvação ensina os seus filhos o que é ser salvo. Meus irmãos, mas para entender de salvação tem que entender o que é amor. Para entender de salvação tem que entender o que é pecado. Para entender de salvação tem que entender o que é doar, dar a vida para o outro. Eunice ensinou salvação. Você está pronta para ensinar salvação? Ou você está dizendo ainda, ninguém me deu nada? Você está com o discurso errado. Deus te deu tudo. Você nem era para estar sentado onde você, ou você acha que era? Não basta ter o título de mãe. É preciso continuar sendo mãe. E ser mãe é sentir dores. Isso é ser mãe. Você sabe o que é levantar de madrugada e ir lá no quarto da criança um monte de vezes? Isso é ser mãe. Será que a gente está pronto para ensinar mesmo, sem ser mãe? A gente tem uma noção. Mas eu posso ensinar pelos teóricos. Beleza. Mano, mas é só para pensar um pouco, entenderam o que eu estou dizendo? Que aí dá um passinho para frente. E aí entende essa mãe que chega no culto. Você toma cuidado, porque as tias da escola bíblica dominical, elas não têm o dever sozinhas de educar. Educação vem de casa. A fé que habitou na tua casa. Isso é bíblico. Você pode até não querer ler isso. Vamos levar as criancinhas. E tem pastor entrando nessa onda. Eu não nada contra. Na nossa igreja vai ter a igreja Kids. Mas eu não vou admitir que mãe chega e fala: vamos levar para a salinha e vamos largar lá minutos de paz. Ai, glória a Deus. Faz isso não. Se você não consegue dominar o seu filho hoje, do teu lado, nunca dominarás. Nunca dominarás. Esse menino já está te dominando, essa menina já está te dominando. E isso diz muito quem está sendo você. Não vem dizer que as crianças hoje são diferentes. Criança é sempre criança. Minha mãe lá do coral, a gente se comunicava por tele. Minha mãe mandava lá, aquele olhar vinha fulminado, sem curva. Pum, me pegava. Para de conversar comigo, que a minha mãe está me olhando. Não era assim? Sabe o que eu vejo aqui na Djac? Preciso falar isso. Rapaz, umas mulheres com mais de 15 anos de idade, uma igreja pequena, conversando o culto inteiro. Eu falo, cadê a mãe dessas mulheres? Porque o pastor não pode. Mas se a irmã Mariana, irmã Jovina, estivesse aqui, irmã Eliane, eu mando. Ei, Dani, você sofreu assim com a tua mãe? Lá no conjunto foi baixinho. Aonde a gente está indo, gente? Eu vou terminar
Eunice acreditava na eficácia da palavra de Deus para levar seu filho à salvação. Aqui. Poxa, a irmã se lembrou hoje muito bem, mas aquele culto de ação de graça, aquela senhora trouxe, você acha que foram só 2 almas que ela ganhou para Jesus? Pelo amor de Deus, irmãos. Eu quero te dizer no nome de Jesus nessa noite. Se você tem que ensinar alguma coisa, aprenda primeiro a palavra de Deus. Aprenda, se submeta a aprender. Nunca é tarde para aprender, porque a gente precisa sempre comunicar alguma coisa. A gente fica achando que a casa do vizinho sempre é melhor do que a nossa casa. É ruim, hein? A nossa casa é a melhor casa que tem. E eu quero dizer no nome de Jesus que você pode ser melhor. Porque você tem o conhecimento da palavra. Você é Eunice nessa noite. Você é Lloyd nessa noite. Todos nós temos um papel de ensinar a palavra, porque a gente recebeu, então a gente comunica. E eu quero que você fique de pé, porque a gente vai Gabriel, posso fazer uma homenagem aqui? Você me filma ali? Vamos cantar um hino que eu cantava, que a igreja cantava, Mamãe, como eu te amo, de Osés de Paula. Lembra esse hino? Eu vou cantar ali no teclado. Bota aí Osés de Paula, Mamãe, como eu te amo. Não vai... Eu podia cantar esse hino para minha mãe, porque esse hino retrata exatamente a minha mãe. Não tem como, né? Glória a Deus. Eu quero homenagear você. A mídia. Ele não diz assim, ó. Quantas vezes eu te vi chorando, de alma aberta ao Senhor, buscando, para que eu, teu filho amado, vivesse imune nesse mundo de pecado. Quantas vezes eu te vi sozinha, orando para o lar, a qual tu és a rainha. Mamãe, como eu te amo, e agradecido venho lhe dizer: serei teu filho tão querido, obediente, enquanto aqui viver.
paternais, por teus cabelos já estão brancos. Mamãe querida, eu te amo muito mais. Se a minha mãe tivesse viva, essa música aqui se encaixaria com ela. Porque inúmeras vezes nós oramos juntos, lemos a Bíblia juntos. E minha mãe só tinha a 4ª série do 1º grau. E eu queria dizer para vocês, as amigas da minha mãe na igreja, aquele lá pobre que a gente habitava, iam para lá, para mamãe orar. Mamãe nunca teve vergonha da casa que teve, em consideração ao amor de Deus, a dividir, a repartir. Eu estou impregnado disso, irmã Helene. Irmã Janete, eu estou impregnado disso. E é isso que Eunice ensinou a Timóteo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que o Espírito de Deus esteja na tua vida. Você não tem nada a temer, porque você tem a palavra da verdade. Você tem o Senhor na tua vida e Ele vai te ajudar a romper essa noite escura e vai te ensinar a como sobreviver aos homens maus que vão de pior para pior. Vamos orar? Vamos orar, Gabriel? Eu oro como filho obediente. Glória a Deus. Ajuda o Gabriel. Mães, eu declaro a bênção de Deus na vida de vocês. Eu amo cada uma de vocês e considero o amor de Deus no coração. Gente, tudo que vocês fazem aqui na igreja é muito bom para a gente enquanto igreja. Continue assim. Gabriel, você só consegue fazer isso, meu filho, sozinho hoje, porque você foi bem ensinado. Esse amor dessa mulher sobre a tua vida, sempre reconheça isso. E seus dias vão ser longos. Ô irmã, eu falo como filho, porque eu vejo o carinho que você dispensa para esse menino. E eu vejo o carinho que você dispensa para os seus filhos. Anthony precisa de uma surra. Brincadeira. Irmã Eliane, essas meninas são lindas. Eu regi a Dani e a Daiane. Linda. Porque foi você que deu. Tia Áurea, fique em paz. Os filhos são teus. O papel de mãe você fez. Manteve firme na aliança de Deus. Se alguém não entende o teu papel, aí é um problema da palavra. Diz que a palavra trata tudo, irmãos. A palavra trata tudo. O maior é Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Mas a gente viu como você amou os seus filhos, numa fé não fingida. Eu acho que isso que é interessante. Vamos orar. Querido Pai, ministrar num dia de hoje é muito difícil. Porque a gente se torna espelho
aquilo que nós estamos fazendo com os nossos pais, com os nossos maridos, com os nossos filhos, é aquilo que vai ser reproduzido. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu quero abençoar essas mulheres que estão aqui na doutrina do santuário do Senhor. Nada contra quem faz coisas diferentes, mas a palavra está aqui para ser pregada. Que isso fique registrado, Senhor, como ensinamento nessa noite. Lloyd ensinou Eunice, que ensinou Timóteo, que ensinou a igreja de Éfeso. No que dependeu de Lloyd, ela cumpriu com a sua palavra. No que dependeu de Eunice, ela foi o espelho de Deus para a vida do Timóteo. No que depender dessas mulheres da Djaque, que elas sejam um instrumento da parte de Deus para a sua família. Que esse amor declarado ao esposo, que esse amor declarado aos filhos, que esse amor declarado à igreja se comprometa em autodoação, independente de qualquer coisa, que a parte de Lloyd, a parte de Eunice seja cumprida. Eu declaro a bênção do Senhor e a sabedoria de Deus para abrir o coração, para abrir a mente, para abrir, Senhor, a fé verdadeira, para continuar injetando sabedoria do alto, no nome de Jesus. Amém. Para que elas sejam as mulheres que conhecem Deus e colocam Deus nas suas práticas de vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque a sua mão direita assim à frente. Eu sou, digam, uma mulher segundo a palavra. Vamos dizer de novo. Eu sou Santa Escritura. Deus te abençoe no nome de Jesus. Que o Senhor cuida de tudo aquilo que você tem ensinado. No nome de Jesus, vá em paz, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Vão na paz de Deus. Minhas irmãs, obrigado.